Alô, boa noite ou boa tarde, né? A gente estamos aqui com o pai Paulo, estamos aqui entrevistando e também conhecendo também o Quilombo, que o Quilombo é um lugar muito agradável, é um lugar que tem anos, gerações que vem da época do escravo, né, pai Paulo? E o que acontece? Estamos aqui entrevistando porque é um ponto turístico, está aqui no nosso mapa e a gente estamos mostrando aí, fomentando também o turismo em Magé. Irmão Paulo, o que que o senhor tem a passar aqui, os eventos, entendeu? As atividade, em termos também de almoço, de comida, de como o turista vai vir para cá e vai estar bem aqui com o senhor aqui e conviver aqui com a recepção muito agradável do senhor. O que que o senhor pode falar para a gente, pai Paulo? A grande intenção, né, quanto remanescente quilombola, é desconstruir, primeiramente, a imagem negativa nos dois pontos, né? Tanto da questão de ser e ter o orgulho de ser quilombola, e aqui a sede do quilombo é dentro do terreiro, que ocasionalmente hoje a gente está num culto específico para a divindade Oiá, né? A patrona do acarajé, né? A bola de fogo, que tem como objetivo estruturar uma transformação e não uma queimada, né? O fogo que não queima transforma, o fogo que não queima aquece, o fogo que não queima ilumina. Então o acará, né, chamado de acarajé, é o ato de falar acarajé é comer bola de fogo, porque o nome do alimento votivo de Oiá é acará, né? Porque isso ele é redondo e ele traz, na realidade, emanações de luz. Então, Oiá é dona das transformações. Então, está no amparo dos jovens, né, porque passa esse processo de transição de criança para adolescente, de adolescente para juventude, entendendo o seu adultecimento, construindo na realidade a possibilidade de se romper com a blindagem cognitiva e se aproximar, se conectar com a liberdade cognitiva, entendendo que o lugar dele é onde ele desejar estar. Então essa é uma proposta do Quilombo, né, uma proposta do terreiro, de levar, na realidade, toda a nossa cultura, seja ela gastronômica, seja ela da moda, seja ela da cultura geral, né, através da dança, daquilo que se come, daquilo que se veste, dentro de um processo construtivo, né, quebrando paradigmas com que as pessoas imaginam, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de uma coisa que elas nunca viram. E aí aquilo vai se repassando e vai se tornando verdade, né? Então, quando aqui chega, vê a desconstrução dessa imagem negativa e errônea que é tão difundida aí pela sociedade de uma forma geral. Então, nossa aposta inicial é o rompimento da blindagem cognitiva para que possamos nos conectar com a liberdade cognitiva, fazendo que os nossos remanescentes quilombolas, que as nossas crianças comecem desde já entendendo que o nosso lugar é onde a gente deseja estar. Com certeza, pai Paulo. É, o turismo entra, entendeu? Como o nosso prefeito Renato Cosolino, ele está empenhado em desenvolver e mostrar todos os pontos turísticos aqui de Magé. E nós, como também do canal Turistiene, também das redes sociais, do Kawai, do TikTok, que o Kawai são mais de 450 mil pessoas que nos vê, que vai ver a gente. Eu até peço permissão, vai ser divulgado em todas as redes sociais, Sim, sem problemas. pode, o senhor permite. Pegar, irmão Paulo, pai Paulo, eu acho assim, que com certeza o quilombola crescer, entendeu? O Magé crescer, tudo que foi investido, como eu estava falando, agora mesmo tem o que? Uma hora que eu estava falando com a neta do Garrincha e com o bisneto do Garrincha, a gente tem que chegar e fomentar e dar força e reforçar também para o crescimento, como essa sua intenção aí de se preocupar com o jovem, porque o jovem é tudo, entendeu? É o começo de tudo, é o crescimento, entendeu? Do É o futuro futuro. amanhã. Eu acho que totalmente o senhor está
totalmente certo nas palavras, e espero também aí esse desenvolvimento. Também não podemos esquecer também do nosso secretário Bruno, também aí que fomenta aí com nós aí esse empenho, e espero mais ainda para o crescimento do quilombola e nós crescer mais ainda, e as pessoas conhecer como funciona, porque muita gente não sabe como é um quilombola. Eu mesmo não sabia, entendeu? Estou conhecendo agora as suas palavras, estou conhecendo, entendeu? O que tem um acarajé, certo? Sim, tem E várias comidas que são oriundas, né, dos nossos ancestrais, que fortalecem, na realidade, um fomento de uma gastronomia enriquecedora, né? Então, aqui nós estamos organizando, na realidade, o nosso restaurante, né? O secretário Bruno sempre traz pessoas aqui para poder tomar café, para poder almoçar. Nós temos uma riqueza na gastronomia, e hoje nós temos a proposta de montar oficialmente um restaurante, mas não um restaurante fixo, né? Um restaurante de reservas, né? Ah, vou lá levar 20 pessoas, e aí a gente prepara o cardápio para 20 pessoas, né? Apresenta as opções de cardápio e a pessoa escolhe e ela vem. Semana passada nós recebemos um grupo de alemães, espanhóis, paulistas, e que almoçaram aqui, tomaram café, ficaram maravilhados com a nossa comida. E a gente sempre conta a nossa história, né? Os remanescentes quilombolas fazem, na realidade, parte da história desse país. Então, assim, o governo Renato Cozzolino tem tido, assim, essa sabedoria, né? Tratado com bastante inteligência emocional a história do nosso município. Este quilombo aqui, principalmente, passa por ele a primeira linha férrea do Brasil. Então, ele faz parte da história desse país. E hoje nós estamos no Museu Nacional com as nossas peças, porque aqui a gente faz o despertar, né, dos artesãos. Então, nós fomos convidados pelo Museu Nacional para participar do aniversário de 205 anos do museu, e nesta ocasião nós levamos as ferramentas sagradas, né, de Xangô, porque isso foi um fomento após o incêndio, né, e vamos falar exatamente do poder imensurável de Xangô, que é o patrono de um fogo, que emana, na realidade, a retidão e a verdade, para que a sociedade, de uma forma geral, possa se conectar com as emanações da divina justiça. Então, o título foi esse, Xangô, o Machado de Xangô, o fogo transformador, porque não é um fogo que queima, é um fogo que transforma. Não é um fogo que queima, é um fogo que ilumina. Não é um fogo que queima, é um fogo que aquece. Então o incêndio no Museu Nacional serviu para iluminar a cabeça das pessoas, né? Perdemos algumas obras preciosíssimas, mas a recuperação está trazendo o museu, sem perder a sua singularidade, entendendo a pluralidade desse país. Então hoje existe espaço os povos originários, indígenas, e os povos de matriz africana, e nós somos um dos que estamos lá fazendo parte dessa composição, com as nossas peças servindo, na realidade, agora, né, fazendo parte, né, do acervo cultural do Museu Nacional. E em julho nós também tivemos, em parceria com o Sesc Teresópolis, com a nossa gastronomia e duas peças nossas também de Xangô, só que foi as gamelas, fazendo a abertura do Festival de Inverno de Teresópolis, servindo coquetel, foi servido com o nosso buffet. O Quilombo Quilombá que estava lá, o Lombo de Bongaba, servindo os quitutes, que foi uma maravilha. Pai Paulo, o senhor está botando aí muitas comidas aí são típicas, entendeu? Sim. Do quilombola, que eu acompanhando aí com as suas palavras, entendeu? Que são umas palavras bonitas, que realmente isso aí é muito gratificante, isso aí é um crescimento. Até Reconhecimento, né? Reconhecimento do turista vir para Magé e crescer mais ainda, e crescer mais o seu quilombola. Eu também queria fazer uma pergunta, porque eu tive no local, não vou falar sobre o local, mas eu vivo sonhando, pensando, o caranguejo faz parte do quilombola? O caranguejo faz parte da pesca. E Magé, nós temos um quilombo aqui, o quilombo Feital, que eles, durante muito tempo, hoje ainda
faz, né, sobreviviam exatamente dessa pesca e do caranguejo. Porque o caranguejo é, na realidade, assim como o camarão, um crustáceo de matriz africana, né? Então todo um processo vivo dentro desse caminho vai trazer, na realidade, legitimidade à nossa existência e à nossa coexistência, né? Então, porque Magé tem 3 quilômetros, tem o de Mariaconga, o do Feital e o nosso, né? E cada um com a sua característica, desenvolvendo, na realidade, as suas situações. Nós aqui temos uma amplitude nos nossos desenvolvimentos. A gente tem um pré-vestibular, a gente trabalha também com agricultura familiar, a gente trabalha com agricultura, com a horta medicinal e com a gastronomia, com a moda, né? Então nós temos uma amplitude nas atividades, mas existe uma larga base de atividades nos outros quilombos também. E no Feital eles utilizam muito o caranguejo, porque Magé, na realidade, é um grande curral pesqueiro. Então, aqui nós servimos muito peixe, caranguejo, camarão, dentro desse caminho, porque essa é uma essência viva de Magé, né? O processo pesqueiro. E que muitas pessoas, próprios magienses, não sabem que Magé tem um grande curral pesqueiro. Mas, Paulo, outra coisa também que eu fico matutando e pensando que não tem melhor uma pessoa sábia e instruída na situação dos papos, do quilombola, do conhecimento que o senhor tem tecnicamente. O quilombola ele foi feito lá o quilombola foi mal. A Maria Conga foi feita, desculpa, no meu canal não tem corte, vai ser postado do jeito que tá. Que tá. Sim. A Maria Conga, ela foi colocado um busto dela lá No Pier da Piedade. no Pier. Aquilo ali procede, foi a entrada da Maria Conga ou foi no... Olha, não foi a entrada de Mariaconga, né? Parque Estrela começa, na realidade, esse trajeto do tráfico negreiro, e Piedade também foi um porto do tráfico negreiro, mas toda a discussão, né, voltada para esse busto de Mariaconga não estar no Mariaconga, né, porque na realidade houve uma distorção até na nomenclatura, né, de Mariaconga, porque é a Maria que veio do Congo, né, e que ficou Mariaconga por vício de linguagem. Então essa Maria que veio do Congo, ela veio do Congo, da África, né, de Angola, porque aqui no Rio de Janeiro especificamente chegaram primeiro os angolanos. Os nigerianos, os nagôs, chegaram em Porto Seguro, em Salvador, e depois migraram para o Rio de Janeiro. Só que os nagôs chegaram já mais organizados politicamente, né? Então a miscigenação surge exatamente para que misturasse todo mundo e não se pudesse dialogar, justamente para não criar, na realidade, um processo organizado político de resistência. Só que isso não adiantou, porque mesmo misturado, nossos ancestrais resistiram e fortaleceram, na realidade, as unidades, e dentro desse processo de fuga, criaram os quilombos, né? Os quilombos é um lugar de pessoas que se preservavam, se protegiam e resistiam para poder valer, na realidade, a sua liberdade. Então, dentro das casas de matriz africanas mesmo, até hoje algumas cometem o equívoco de colocar uma oferenda numa encruzilhada. Mas essas oferendas surgiram oficialmente para poder alimentar os nossos irmãos refugiados, que estavam lá fugindo para que não fossem capturados. E quando se colocava o alimento, colocava a vela para que o animal não chegasse ali para mexer no alimento. E como esse alimento sumia, se denominou que esse povo preto cultuava o diabo, cultuava o demônio. Isso entra com a Santa Inquisição, favorecendo, na realidade, a imagem, como o alimento sumia, nossa, ali tem um negócio, eles têm um poder que vai fortalecer, na realidade, contra a gente. E aí criaram um demônio, porque o demônio não faz parte das religiões de matriz africana. O demônio está dentro do cristianismo, porque acreditavam nisso e isso se perpetuou. Mas nós
tradicionais, não fazemos essas oferendas. Por isso a gente precisa ter território grande para conduzir todas as cerimônias dentro do próprio território, né? Conduzindo as situações que levam, na realidade, o fomento de manter viva a chama acesa da harmonia que vai tornar-nos, na realidade, emissores e receptores da alegria. Vai fortalecer a essência da prática do amor para que possamos nos tornar emissores e receptores da felicidade. Por isso que nós amamos uns aos outros sem discriminação, sem exigir do outro que acredite oficialmente no que a gente acredita, né? É exatamente essa base, né? A nossa intenção é o rompimento da blindagem cognitiva que diz que você tem que ser aquilo, daquele lugar você não vai sair, para se conectar com a liberdade cognitiva, fazendo na realidade todos entenderem que o seu lugar é onde você desejar estar. Por isso a gente fomenta a educação, né? Por isso a gente resgata os talentos das pessoas, porque está ali escondido. Por exemplo, essas peças mesmo nossas que está no museu, não são de artistas que fizeram artes plásticas, que fizeram artes cênicas, não enfrentaram uma universidade, mas tem a ancestralidade dentro deles que dará a eles, na realidade, o processo, a criatividade, a sabedoria para fazer, pegar um pedaço de madeira e fazer uma peça, né? E isso hoje está sendo valorizado, está sendo visto. E hoje, o prefeito Renato Cozolino, com sua administração, tem conseguido trazer para Magé uma outra cara, né? Dando fomento à cultura, dando legitimidade a esses povos originários tradicionais que levam, na realidade, a história dessa cidade que faz parte da história do país, né? Então, isso para a gente é uma satisfação muito grande. Não tem preço. Com certeza, pai Paulo, o nosso prefeito aí está fomentando, como a gente fomenta também. A gente quer o crescimento de Magé, a gente quer o crescimento dos Colombo, a gente quer o crescimento, entendeu, da cultura Colombo, a gente quer o crescimento, como o senhor mesmo falou, do restaurante, para as pessoas conhecer. É isso que a gente quer levar o povo, não só brasileiro, o mundo todo, para o senhor ter e crescer mais ainda, porque muitas pessoas, eu estou até perguntando para o senhor, porque as pessoas sempre me perguntaram para mim qual são a alimentação, entendeu, das pessoas que têm quilombola. E na verdade o senhor já está me passando e realmente era um pingo no i que estava na minha cabeça do caranguejo, é muito importante que o senhor está passando. E para mim é maravilhoso e o senhor está de parabéns, entendeu, por esse desenvolvimento e também se preocupar também, entendeu, com os nossos jovens, que são os nossos futuros, entendeu? O senhor está de parabéns. O senhor tem mais alguma coisa para falar para a gente, para o nosso povo? É acreditar, né? A gente precisa acreditar e entender isso, que a grande importância da evolução da humanidade vai ser romper com a blindagem cognitiva e se conectar com a liberdade cognitiva, entendendo, acreditando que o nosso lugar é onde a gente deseja estar. Assim, juntos, nós nos tornaremos mais fortes e iremos ocupar os nossos espaços com respeito, com segurança, né? Nos tornando oficialmente dignos de ser reconhecidos, respeitados pela sociedade em geral. Muito obrigado, agradeço o senhor, agradeço essa gentileza do senhor de nos receber, entendeu? Fico muito satisfeito com a sua entrevista e muita gente vai ver e tenho fé em Deus de ver o nosso crescimento, o crescimento do seu quilombola, não só o seu, como todos os quilombola e o crescimento, como o prefeito fala, vamos chegar e abraçar Magé com amor. Sim, tá? porque juntos vamos ser mais fortes. Sempre. Certo. Obrigado, tá? Sempre que quiser, pode aparecer. Tá pronto lá? Aí, obrigado.